falei em juízes malucos e juízes normais a propósito de qualquer tipo de despacho que é dado no processo. Só para esclarecer, a doutora pode dizê-lo, mas não pode dizer que fui eu que disse. Quanto à doutora Carla, relativamente aqui à audiência prévia, potestativa precisamente, e partindo do princípio que subjacente a tudo o que está subjacente à audiência prévia, e que eu concordo inteiramente contigo com o que disseste, mas relativamente a esta audiência potestativa, até que ponto é que é assim tão absurdo perguntar qual é o fundamento da reclamação, tendo por base o princípio do contraditório e a transparência, para que o advogado da outra parte possa ir preparado para a audiência prévia e saber o que é que vai ser questionado. Já para não falar no juiz, também saber, algumas partes devem saber o que é que os juízes lhes querem ouvir, porque é que o juiz não pode saber o que é que as partes querem pôr à questão. Muito obrigado, senhor. Eu não sei se posso já responder, adiro integralmente e vou dizer o seguinte. Naturalmente, e a colaboração assim estabelece que o juiz pode convidar a fazê-lo, não pode é fazer depender, e era o caso, eu posso não ter explicado, ainda bem que colocaste a questão, porque eu posso não ter feito explicar. O juiz não pode é fazer depender, como no caso, que eu depois vi o despacho, não pode fazer depender a marcação, dizer eu não marco se não me for dito quais os fundamentos para reclamar. Isso é que não pode fazer. E já agora, permitam-me mais um segundo para dizer isto, a propósito desta temática. Às vezes perguntam, e há colegas que são avessos, mesmo à potestativa não marcam, mesmo depois de ter sido pedida, insistem e ali reiteradamente omitem esta marcação, dizendo, bem, vamos lá fazer isto tudo por escrito. Eu acho, de facto, fazer oralmente poupa-nos a todos tempo, poupa-nos muito descrito, poupa-nos e maximiza o nosso trabalho. Eu estou a pensar numa prévia que marquei ontem, de uma petição que tinha 67 artigos e de uma contestação que tem 775 artigos. Eu estou mortinha para ver os advogados na audiência prévia. Porque, entretanto, a réplica estava tão bem na petição, mas depois a réplica já foi um bocadinho não, a contestação 770, mas depois a réplica, porque houve reconvenção, a réplica já foi assim, então eu, na petição, estou eu a brincar, naturalmente estou aqui a introduzir alguma diversão e alguma anedota neste exemplo, mas a réplica já foi, bem, eu não vou chegar aos 700, mas 300 e vai disto. E, portanto, eu anseio para que chegue a audiência prévia. Num caso como este, tal a extensão dos articulados, eu acho que esta audiência prévia faz todo o sentido para reclamar, porque é muito mais, se todos soubermos ao que estamos, é muito mais fácil, obviamos muita argumentação, que eu percebo que os advogados façam, porque não sabem quem tem do lado de lá. E, portanto, há juízes que são mais exigentes ou que pretendem uma determinada forma de dizer ou de fazer. E se nós soubermos todos com aquilo que contamos, é mais fácil baixarmos algumas reservas, digamos assim, baixarmos aqui alguma estrutura que nos proteja do outro, porque não precisamos nos proteger do outro, porque estamos ali, de facto, nesta comunidade de trabalho. Não sei se respondi. Ok, obrigada. Mais alguma questão? Mais questões? E o professor Teixeira de Sousa também, espero que não seja para mim a questão que eu temo sempre. Está aí o professor Miguel Teixeira de Será Sousa. com certeza para a doutora Ana Alface, eu dispenso. As perguntas... Faz favor, Sr. Professor, faz favor. É um gosto tê-lo aqui. Vou ter que estudar para casa. Se for para mim, vou estudar e volto. Antes de mais, os meus cumprimentos a todos os presentes, os organizadores das jornadas. Enfim, eu não imaginava que o processo civil ainda vendesse tanto, mas enfim, ainda acontece isso. E cumprimento também especialmente a mesa, os oradores e o querido amigo e colega de curso, o Dr. Rui Santos. Eu pedi a palavra essencialmente porque eu acho que devia aqui esclarecer um ponto que talvez não seja conhecido. Eu imaginava que fosse conhecido e que já não houvesse dúvidas sobre isso, mas realmente não foi do trabalho da Comissão a supressão da réplica. E por isso mesmo, aquela desarmonia que a Sra. Doutora Ana Alface salientou, claro que a desarmonia foi criada quando se suprimiu a réplica para resposta às exceções e se manteve o artigo 63, número 2, quanto à resposta à incompetência relativa. Aliás, enfim, já tinha detectado essa anomalia, mas é uma anomalia, não é realmente da responsabilidade da Comissão. Aliás, eu devo dizer que ainda antes de haver qualquer proposta do Governo,
enfim, quando havia apenas o trabalho da Comissão, participei em várias jornadas por esse país fora e uma coisa que eu verifiquei, aliás, com agrado, e outros colegas também, é que nunca nos foi apontado nenhuma anomalia, digamos assim, nenhuma contradição no nosso trabalho. Portanto, eu queria, acima de tudo, salvaguardar a memória da Comissão, porque realmente, se há anomalia, a culpa não é da Comissão. Aliás, aproveito para dizer que, talvez durante o mês de março, o IPPC fará umas propostas de alteração ao Código de Processo Civil, porque elas impõem-se, pontuais, devo dizer, e uma delas será exatamente, enfim, a reposição da réplica, porque realmente não há nenhuma justificação para a sua supressão. Enfim, suponho que pode ser polémico falar da necessária revisão do Código de Processo Civil, mas aqui também posso voltar um bocadinho à história. Eu recordo que a incumbência da Comissão era apenas de realizar uma revisão intercalar sobre aspectos mais prementes. Nunca foi a de fazer um novo Código de Processo Civil. A transformação do trabalho da Comissão num novo Código de Processo Civil, isso foi uma decisão política da Sra. Ministra, não teve nada a ver com a Comissão, nem nunca foi essa a intenção da Comissão. Mas já agora, por exemplo, onde é que se impõe uma revisão do Código de Processo Civil, esclareço de imediato. Por exemplo, tal como está neste momento o sistema da revelia, não é possível em Portugal certificar uma decisão portuguesa como título executivo europeu. Porquê? Porque o Regulamento Europeu sobre o título executivo europeu, exige que uma decisão à revelia admita a possibilidade de uma reapreciação e até que haja um regime especial de recurso, coisa que nem uma coisa nem outra existe em Portugal. Portanto, os tribunais portugueses, neste momento, não podem emitir decisões que possam ser certificadas como títulos executivos europeus. Então, são questões deste tipo, enfim, que são relativamente fundamentais e importantes, e relativamente pontuais, sobre as quais o IPPC se irá pronunciar. Já agora que estou também no uso da palavra, eu só muito sumariamente, porque também já tentei explicar esta situação várias vezes, o problema dos factos essenciais e, como conteúdo, eu diria, mínimo da petição inicial. Vou tentar explicar isto mais uma vez, mas de uma forma que nunca utilizei até agora. Vamos a um exercício teórico. Imaginem que o artigo 552 não dizia qual era o conteúdo necessário da petição inicial. O que é que nós faríamos? Iríamos ao artigo 186, quanto à ineptidão da petição inicial, e veríamos o que é necessário para que uma petição não seja inepta. Ora bem, o que é necessário para uma petição não seja inepta é que dela constem os factos essenciais que constituem a causa de pedir. Portanto, aquilo que o artigo 552, número 2, a linha D, creio eu, diz deve ser visto exatamente em consonância com o artigo 186, número 2, uma das alíneas do artigo 186, quanto à ineptidão da petição inicial. Aliás, aí sim haveria uma incoerência se o regime da ineptidão da petição inicial não estivesse em consonância com aquilo que se exige como requisito mínimo da petição inicial, no artigo 556. Portanto, não quer dizer que não possa ser alegado, e a parte não tenha o ónus de alegar, algo mais do que os factos essenciais que constituem a causa de pedir. Isso depende de situação para situação. Agora, aquilo que a lei diz, em consonância com o regime da petição inicial, é que, no mínimo, a petição inicial tem que conter a causa de pedir. Se pode conter ou se deve conter algo mais do que isso depende de caso para caso. Portanto, enfim, suponho que, vistas as coisas dentro deste enquadramento sistemático, suponho eu que não há nenhuma dúvida sobre aquilo que se pretende dizer no artigo 552, número 2, uma das alíneas, a propósito do conteúdo, eu diria, mínimo da petição inicial. Porque da petição inicial tem que constar a causa a pedir, porque sem isso a petição inicial é inepta. Se, em função do caso concreto, algo mais deve constar, isso depende realmente do caso concreto. Aliás, sabem também
que há aqui uma diferença importante até presente, é que os factos essenciais que constituem a causa a pedir, esses, ou sobre esses não pode haver convite ao aperfeiçoamento. Em relação aos factos complementares e aos factos instrumentais, esses não têm que constar da petição inicial porque, precisamente, como bem sabem, podem ser adquiridos durante a tramitação do processo. Portanto, é também isto que justifica que só se fale de factos essenciais no artigo 552. Porquê? Porque os factos complementares e os factos instrumentais, esses não têm que ser alegados, seja porque os factos instrumentais podem ser até meramente conhecidos na audiência final, seja porque, em relação aos factos complementares que o juiz entenda que fazem falta, digamos assim, sobre esses há o tal dever de aperfeiçoamento, de convite ao aperfeiçoamento de que falou a doutora Carla Câmara. Portanto, ficam aqui feitos esses esclarecimentos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor Miguel Teixeira de Sousa. Muito nos honra com a sua presença e muito obrigado pelos seus curtos, mas preciosos esclarecimentos. A doutora Natália Costa Campos, faz favor. Muito boa tarde. Foi com grande prazer que ouvi a doutora Carla Câmara. Foi com grande prazer que ouvi a doutora Carla Câmara, que veio aqui responder algumas questões que os advogados temos sempre muitas dúvidas, e partilho e comungo da posição do Dr. Rui Santos, que realmente a doutora devia estar ligada por Skype a todos os tribunais deste país. Enfim, não estamos, espero que vejam depois isto da Justiça TV. Eu vou ser muito sintética. Doutora, duas grandes dúvidas. Primeira, quando há a dispensa da audiência prévia e o mandatário pretende alterar o seu requerimento probatório nos termos do 598, que remete para o 593, número 3, quid juris, o que é que faz? Requer a marcação da audiência prévia potestativa ou se tem outra forma de o fazer para fazer o seu requerimento de alteração de prova? Segunda questão, se a doutora entende que se aplica ou não à audiência prévia a previsão do artigo 151, no que diz respeito à marcação dos agendamentos, caso o mandatário tenha outra diligência previamente agendada. A doutora já tive algumas surpresas, por isso dei as minhas questões que lhe coloco quanto a estas duas e penso que fui sucinta. Muito obrigada. Bem, vou começar pelo 150, que não estou sem, não sei se me estão a ouvir, eu falo muito alto, por mim, acho que todos me ouvem, parece que estou sem microfone. Relativamente, começando por esta última, se eu alcancei bem o teor da pergunta, se o artigo 151... A necessidade se tem aplicação à audiência prévia, uma vez que a mesma pode ser realizada na falta e na ausência do mandatário da parte. Não tenho dúvidas de que tem aplicação o 151, que se aplica não só à audiência final como à audiência prévia. E, portanto, tem que ser por comum acordo. A parte pode querer reagendar porque não tem, por ter um impedimento, vem invocar. O facto da audiência prévia se poder fazer na ausência, mas é na ausência de alguém que, podendo estar presente, optou por não estar. Não posso fazer na ausência de quem queria estar e não está porque está impedido. E, portanto, eu não tenho dúvidas, até pela colocação sistemática do 151, que este artigo, 151, no que toca à marcação por acordo de agendas, vale para a audiência prévia, como vale para a audiência final, e para mim é de uma clareza tremenda. Porque, como digo, o facto de não dar lugar a adiamento da audiência, a falta de mandatário não dá lugar ao adiamento. Mas é a falta de mandatário que podia estar, que não estava impedido e que ainda assim não quis comparecer, o que pode acontecer. E, portanto, não parece que... já tive um despacho nesse sentido, dei a razão da minha questão. E muito bem, mas parece-me clara a resposta. Olha, o 151 está lá para todas as audiências e para todas as marcações que o julgador faça, não está limitado à audiência final. Depois, relativamente à questão do requerimento probatório, não sendo marcada a audiência prévia, essa é uma experiência que eu não tenho porque eu marco em todas, mas supondo que eu não marque a audiência prévia, eu ainda assim vou aceitar esta alteração do requerimento probatório como se da audiência prévia se tratasse e como se eu a tivesse realizado. Isto é, eu não posso penalizar a parte que poderia, em audiência prévia, ter procedido à alteração dos seus requerimentos probatórios, não posso penalizá-la dizendo não marquei a audiência prévia, não é possível já a alteração. E, portanto, naturalmente, que essa alteração é possível de ser feita, aliás, até 20 dias antes da audiência final, essa alteração pode ser feita. E, portanto, não me parece que seja necessário marcar a audiência prévia só para esse efeito.
Não sei se alcancei... Doutor, a minha questão, peço desculpa, é relativamente a esta, 20 dias antes, porque temos no 423 e no 424 a junção de documentos até 20 dias antes por causa do princípio da inadiabilidade. Certo. A minha questão mais concreta é mesmo se formalmente, porque como o artigo 598 nos remete para a marcação da audiência prévia, para o 593.3, e espero que o entendimento da doutora esteja a ser ouvido pelo país, porque quanto ao 151, garanto que já está uma... o meu problema é que só me vincula a mim. Eu sei, doutora, mas precisamente por isso é que eu lhe pergunto. Até agora, o que eu tenho feito, posso dizer que a minha prática tem sido esta. Tenho requerido a marcação da audiência prévia, ficcionando, entre aspas, uma reclamação de um tema da prova, de uma calendarização, enfim, do que for, e digo em simultâneo que, na mesma audiência prévia, vou requerer alterar o meu requerimento probatório. Enfim, isto é o que eu tenho feito por jurisprudência das cautelas. Agora, o que eu lhe pergunto, doutora, é o seguinte: se poderei, ou no prazo dos tais 20 dias antes, para não haver, aliás, para dar tempo também à outra parte se pronunciar, a minha questão é esta: se tenho que requerer a realização da audiência prévia para aí alterar o meu requerimento probatório, ou se basta submeter um requerimento com a alteração do requerimento probatório? A resposta é não tenho que requerer audiência prévia, porque essa é apenas para reclamar de despachos que hajam sido proferidos e, portanto, o que eu digo é, vamos partir do pressuposto que esta audiência prévia se realizou e, portanto, tem possibilidade de apresentar requerimento subsequente a esta audiência prévia, mal é notificada dos temas da prova, porque só depois de ter conhecido os temas da prova é que está em condições de poder alterar. Vamos supor que esta alteração do rol ou um documento que queira juntar é consequência de alguma abordagem no tema da prova que tenha ali sido apresentada e de alguma perspectiva que não tinha antes quando apresentou os articulados. E, portanto, vai estar em condições de alterar o requerimento probatório depois de conhecer os temas da prova, que vão condensar todos aqueles factos que foram alegados. E, portanto, partindo do pressuposto que não houve audiência prévia, vai, notificado que seja dos despachos que foram proferidos, vai apresentar o requerimento. Não o fazendo, tem até 20 dias antes da audiência para fazê-lo. Muito obrigada, doutora. Mas, como digo, só me vinculo a mim própria. Pois, esse é o nosso grande dilema, doutora. Muito obrigada. Mais alguma colega ou colega? Faz favor, ali. Faz favor, Sr. Doutor. É só uma questão muito simples. Eu pareceu-me que... Não, Sr. Doutor. Pareceu-me que a doutora Carla, minha ilustre colega, defendeu relativamente ao artigo 590, número 7, portanto, que seria possível abranger aqui nesta norma a linha C, relativamente à determinação de junção de documento, quanto à irrecorribilidade deste despacho. Eu parece-me que isto não se coaduna com a possibilidade que resulta do artigo 630, número 2, e do próprio artigo 644, número 2D, se não estou em erro, de recorribilidade de despachos sobre meios de prova. Portanto, queria só precisar aqui este ponto. Eu peço desculpa, mas não sei se percebi... Basicamente, se é recorrível ou não a decisão do juiz que determina a junção de um documento na fase de pré-saneamento. A abordagem que fiz foi na ótica deste número 7, certo? E a propósito da junção dos documentos, a recorribilidade de que estão enunciados nos preceitos que indicaste, certo? A questão que eu coloquei, penso que teve que ver com não proferir despacho devendo ser proferido. Eu não percebi, penso que não terei percebido. Eu pareceu-me a ouvir, e por isso é que eu queria a precisão, que tinhas defendido a irrecorribilidade, tal como o número 7 prevê que não cabe recurso do despacho de convite ao suprimento de irregularidades, insuficiências ou imprecisões dos articulados, portanto, referidos às alíneas A e B do número 2, do 590, também incluir aqui a irrecorribilidade do despacho que determina a junção de um documento às partes. Não. Não? Pronto, então... Expressei-me então incorretamente, agradeço a correção.
Eu sabia que tinha um despacho retificativo dali. Ó, Sr. Dr. Reis, acho que está aí. Ora, muito boa tarde. O meu nome é José Domingos Pereira Gonçalves. E a minha única questão é esta. Nós verificamos com a reforma de 2003 que a acentuada desjudicialização, pondo nas mãos dos agentes de execução vários processos e afastando os juízes, que não deram grande resultado. E insistimos em desjudicializar quanto da publicação da Lei 23/2013, novo processo de inventário, ao colocarmos nas mãos dos notários todo esse processo, dando a desculpa que isso iria acelerar os processos e, portanto, seria uma melhoria para a vida dos cidadãos. O que se está a verificar é que a maioria dos notários andam 2 e 3 anos com o mesmo processo sem sair do mesmo sítio quase. O que fazer? Obrigado. Ó, Doutor, muito obrigado pelas suas questões, mas vai-me desculpar, isso é um tema que por acaso irá ser abordado amanhã. É uma questão relacionada com os agentes de execução, processo executivo e, quiçá, com o problema que coloca dos notários, que aliás foi uma atribuição de competências um bocado ao jeito de compensação por lhe terem retirado outras, enfim, são questões polémicas, mas que não cabe neste painel, na matéria deste painel de manhã, que está aqui feito de manhã. Passaria a mais alguma questão? Faz favor, senhora doutora, faz favor. Aqui, por favor. Muito boa tarde e obrigada pelo esclarecimento que nos têm aqui prestado. E a minha pergunta vai para a doutora Ana Alface, na medida em que foi um tema que abordou, que é o momento da apresentação dos documentos. E de facto, utilizando as suas palavras, os partilho do artigo 423 relativamente ao momento da apresentação. E a dúvida que eu tenho é, efetivamente, entre compatibilizar o que está disposto no artigo 423, que nos diz, de facto, o momento da apresentação, com o artigo 436, relativamente à requisição de documentos. Ou seja, a possibilidade de a parte, o juiz por sua iniciativa ou por iniciativa da parte, solicitar a junção aos autos de pareceres técnicos, plantas e também de documentos necessários ao esclarecimento da verdade. E a pergunta que eu faço é... Esta iniciativa da parte, e estou a pensar em concreto num processo de trabalho em que haja a necessidade de requerer a entidade empregadora para juntar documentação que está na sua posse e, portanto, é essencial para que o trabalhador faça prova de um facto que alega. Esse momento para requerer, para essa iniciativa, para solicitar junto do juiz a requisição de um documento, também existe também esse limite à parte, ou seja, a pergunta é, este pedido, por iniciativa da parte ao juiz, poderá ser feito a todo o tempo ou também está limitado, no fundo, a fazê-lo com o articulado, ou até ao momento dos articulados? Doutora, no meu entender, é no respectivo articulado em que se alega o facto que deve ser junta toda a prova referente àquele facto. Se efetivamente está a alegar numa petição inicial ou numa contestação o facto diz respeito a esse parecer, portanto, a esse contrato que está só na posse da entidade empregadora, ou o que seja, deverá ser com aquele articulado que deve ser junto.
Pronto, eu digo isto porque encontra-se jurisprudência dos tribunais superiores que entendem que poderá ser a todo o tempo. E por isso é que eu, de alguma forma... Depende a requisição, ou seja, o pedido da requisição. Eu, em bom rigor, faço quando estou a alegar o facto respectivo. Muito bem. Portanto, se já sei que preciso daquele documento, como é evidente, e como a lei diz, deve ser apresentada o requerimento probatório junto com a petição ou com a contestação. Muito bem, muito obrigada. Parece que há aí um colega. Faz favor, Sra. Doutora. Muito bom dia. Louvo antes de mais desta iniciativa entre o Conselho Regional Distrital de Lisboa e a Associação Sindical de Juízes Portugueses, que a todos nos proporciona, portanto, a discussão e o debate destas matérias que nos confrontamos diariamente, portanto, nas nossas lides profissionais. E a minha questão vai dirigida essencialmente para a doutora Carla Câmara, nomeadamente com uma questão que se prende, portanto, em termos de preço saneador e quanto ao convite, portanto, de aperfeiçoamento, portanto, das peças processuais, quando existem contradições e, portanto, e quando as mesmas se apresentam deficientes. Se não há, a doutora disse que não havia limite e, portanto, o magistrado pode não ter atempadamente ter dado por conta de, portanto, uma contradição que terá sido levantada pela parte contrária e depois, no contraditório, depois do aperfeiçoamento, a parte continua a insistir que se mantenha essa mesma contradição. A pergunta que eu faço é, não havendo limite, doutora, e eu estou confrontada particularmente com um convite sucessivo, um despacho de aperfeiçoamento por parte do magistrado. Já vou no terceiro aperfeiçoamento, do terceiro despacho de aperfeiçoamento, em que a senhora magistrada, incansável, portanto, dá a permissão, portanto, à parte contrária de vir aperfeiçoar, e o colega continua na má técnica de não conseguir esclarecer, portanto, aquilo que se pretende, e pergunto se, sendo o escopo desta nova lei, portanto, e atento ao princípio da gestão processual que inclui ao juiz, portanto, de imprimir uma maior celeridade ao processo, se estes sucessivos convites de despacho de aperfeiçoamento, se não é o controverso daquilo que a lei pretendeu imprimir. Sra. Doutora, muito obrigada pelo esclarecimento que me deve prestar. E o que podemos, enfim, fazer, estando do outro lado, a assistir a estes sucessivos convites de aperfeiçoamento? Olha, desde logo, dizer isto. À partida, poderemos até aqui questionar se a igualdade entre as partes não está aqui a ser posta em causa, porque há uma que está a ser levada ao colo, se me permitem a expressão. Isto é, naturalmente, o juiz deve convidar a suprir, pode fazê-lo mais do que uma vez, relativamente a questões concretas. Se insistentemente não é correspondido, tem que, perdoem-me a expressão, partir para outra. Portanto, tem que seguir o andamento do processo e o que falhou, falhou e tirar daí as consequências. E parece-me efetivamente que poderá acontecer excesso de convite e isso poderá até desequilibrar a posição das partes, porque há uma que está sucessivamente, porque o exemplo que me deu é de sucessivos convites a suprir, poderá de alguma forma estar a ser desequilibrada esta posição das partes e parece-me, portanto, desadequado fazê-lo. Doutora, permite-me só, é que eu deste lado, como o despacho é irrecorrível, portanto eu estou na bancada sentada, pronto, pávida e serenamente a assistir, portanto, a isto que já vamos em 7 meses de processado de convite, de contraditório, convite, contraditório, convite, contraditório. Se me permitir uma sugestão, eu não sei qual é o efeito que terá, com jeitinho, vá dizendo ao processo, assim como quem não quer, que o processo aguarda há vários meses pelo convite, pela que seja correspondido ao convite, e, portanto, tentando alertar também o julgador, que terá, com a sua maior das boas vontades, tentar suprir ali alguma dificuldade que a parte tenha, mas no fundo também alertar para isto, que é preciso um balanço entre aquilo que é a posição de uns e de outros e que em excesso também pode desequilibrar a posição das partes. Muito obrigada, doutora. Parece. Mais 2 ou 3 últimas questões. A última será a prerrogativa do Presidente da Mesa, desculpem lá, tem que ter alguma prerrogativa para estar a moderar. Mais alguém? Faz favor, Sra. Doutora. Aqui, ali. Muito boa tarde. O meu nome é Telma Deus Afonso. Eu já vou colocar uma questão mesmo prática à doutora Carla Câmara e que se prende com o facto de ter sido notificada para uma audiência prévia num processo que entrou com uma injunção. Nós temos uma contestação em que o réu apresentou de imediato quer documentos, quer testemunhas. Eu represento a autora, não fui notificada para fazer aperfeiçoamento. Já fui notificada então para a audiência prévia sem que tenha tido a possibilidade de apresentar testemunhas. Fui apenas notificada para juntar umas faturas.
Fiz um requerimento onde juntei faturas e outros documentos que considerei que tinham relevo, mas não indiquei a prova testemunhal. Olhando para os termos de toda a tramitação da audiência prévia e aquilo que significa a alteração de requerimentos probatórios, pergunto eu se faz sentido ir para uma audiência prévia sem ter previamente indicado a prova testemunhal ou se poderei fazê-lo nesse momento. A primeira questão, faz sentido? Faz. Porque o juiz pode achar que pode fazer tudo lá, naquele momento, e, portanto, condensar a prática de atos. Parece-me que deve poder fazer esta apresentação em sede de audiência prévia. A minha única dúvida, confesso, ignorância minha, não é hábito trabalhar com injunções, não sei se no requerimento de injunção há ou não indicação, se há o quadro para a junção das testemunhas desde logo. Não. Peço desculpa, porque de facto não é matéria com que eu trabalho com recorrência. Portanto, não havendo, não podendo a parte antecipadamente prever que, indo à distribuição, já tinha que ter precavido a hipótese, deve poder apresentar de novo este rol. Diferente seria se tivéssemos noutro tipo de ação em que a parte na petição inicial se tivesse esquecido de indicar a prova testemunhal, porque aí o que ele diz é que pode alterar o rol, pressupondo que já foi apresentado. Se a injunção não é pressuposto que vá sempre à distribuição, portanto, se não está previsto no formulário sequer que seja na altura apresentado, pode não ser necessário, se for aposta à forma executiva, portanto, parece-me que o momento adequado a fazê-lo é na audiência prévia. A audiência prévia, ao ser convocada, deveria ter antecipadamente identificado bem, queremos aqui até aperfeiçoar, porque pode ser feito na audiência prévia este aperfeiçoamento, a maior parte dos colegas faz um despacho prévio, porque a injunção tem aquele limite até de caracteres, da forma como é apresentada a pretensão, muitas vezes faz-se convite ao aperfeiçoamento. Mas pode o julgador querer fazê-lo ali, em audiência prévia, e, portanto, no fundo, aquilo que não fez por escrito, convidando a parte a fazer, pode querer fazê-lo agora em audiência prévia e, no seguimento disso, apresentar, então, o rol que pretenda. Muito obrigada. Mais alguma questão? Bom, então, não há mais nenhuma questão? Eu vou só pôr uma questão muito prática, que é um problema, mas que é, no meu entendimento, que é uma questão, tem algo de profundo e prático por causa da compatibilidade entre o que a lei dispõe, relativamente à audiência prévia, e a resposta física que os tribunais podem dar ou os contentores de louros podem dar, que é o problema da gravação da audiência prévia. Sistematicamente somos confrontados, com os colegas também já devem ser, doutor, dispensar a gravação, não é? Sabe que o gabinete está a sala de audiências, a sala de audiências está ocupada, onde está o problema da gravação, etc. Eu julgo que nós nunca deveremos dispensar a gravação. É uma questão essencial, num momento essencial, como a doutora Carla Câmara disse, que era o problema, os dois momentos essenciais da audiência prévia, nós temos que a dignificar e dar-lhe o relevo essencial e estruturante da tramitação processual. E eu gostava, portanto, de questionar as senhoras doutoras sobre sobretudo a doutora Carla Câmara, sobre este problema como se é compatível depois com as próprias respostas físicas dos tribunais, não é? Eu acho que jamais devem prescindir da gravação, nem o juiz deve fazer uma audiência prévia sem que esteja gravada, porque, a propósito do princípio da oralidade, como digo, tudo o que é dito vale como se estivesse escrito, e temos que ser responsáveis por isso. Eu sou da geração MacGyver. É importante, se não houver equipamento da sala de audiências, usa-se o gravador pequenino, usa-se um telemóvel, usa-se aquilo que se puder usar. Porque desde que os mandatários estejam de acordo e o juiz assim o consinta, qualquer meio que seja suporte de gravação pode ser validamente aceito, desde que as partes nisso acordem. E, portanto, por que não gravar com o meio que tenham ao dispor? O gravador pequenino, todos os gabinetes normalmente estão munidos daqueles gravadores pequeninos pretos. Não? Não tem? Pronto. O meu ainda tem, eu achava que eu tinha. Mas, no fundo, utilizar outro meio que permita ultrapassar esta questão. Isto é, a gravação parece-me fundamental para todos, para a defesa de todos, para a garantia de todos. A gravação deve ser feita pelo mecanismo que tenham por adequado. Com o gravador, eu já ouvi testemunhas por Skype, eu faço coisas muito anómalas, mas é verdade.
Eu digo que é uma questão essencial, mas é ponderar. Bom, resta-me agradecer à Sra. Doutora Carla Câmara e à Doutora Ana Alface as lições que nos deram, agradecer a presença de todos, desejar-vos um bom almoço e dizer-vos que à tarde há mais. Muito obrigado.